Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje será o quarto episódio do Invenção das Coisas, na qual falarei sobre a invenção da imprensa, que foi um dos acontecimentos que mudaram a história da leitura e da circulação de ideias em escala mundial. Antes de tudo, imprensa é a designação coletiva dos meios de comunicação que exercem o jornalismo e outras funções de comunicação informativa. O termo imprensa deriva da prensa móvel, processo gráfico aperfeiçoado por Johannes Gutenberg no século XV e que, a partir do século XVIII, foi usado para imprimir jornais, então os únicos veículos jornalísticos existentes. Capítulo 1. Antes de Gutenberg. Desde séculos passados, publicações tinham sido criadas e distribuídas regularmente pelos governos. As primeiras reproduções da escrita foram, sem dúvida, obtidas sob um suporte de cera ou de argila com os selos cilíndricos e cunhas, encontrados nas mais antigas cidades da Suméria e da Mesopotâmia, do século 17 a.C. A primeira publicação regular de que se tem notícia foi a Acta Diurna, que o imperador Augusto mandava colocar no Fórum Romano no século I de nossa era. Esta publicação, gravada em tábuas de pedra, havia sido fundada em 59 a.C. por ordem de Júlio César, trazendo a listagem de eventos ordenados pelo ditador, conceito romano do termo. Na Roma Antiga e no Império Romano, a Acta Diurna era fixada nos espaços públicos e trazia fatos diversos, notícias militares, obituários, crônicas esportivas, entre outros assuntos. O primeiro jornal em papel, Notícias Diversas, foi publicado como um panfleto manuscrito a partir de 713 d.C., em Caiyuan, em Pequim, na China. Em 1041, também na China, foi inventado o tipo móvel. Capítulo 2. A invenção de Gutenberg, uma ideia revolucionária. Entre as grandes invenções da modernidade está seguramente o telescópio, desenvolvido por Galileu Galilei. Essa invenção foi responsável pela mudança radical no modo de observação astronômica até então vigente. De igual modo, podemos dizer que houve, com a invenção da máquina de imprensa pelo alemão Johannes Gutenberg, uma mudança radical na forma de se ler e se divulgar escritos, panfletos, jornais ou livros. A invenção da máquina de imprensa possibilitou a formação das comunidades de leitores, bem como a formação de um aparato comercial em torno da leitura, algo que começou a aparecer no século XVIII. A imprensa de Gutenberg foi desenvolvida entre os anos de 1439 e 1440, a partir da confecção e combinação de tipos móveis, símbolos gráficos moldados em chumbo, que eram passados em tinta à base de óleo de linhaça e impressos em papel por uma barra de madeira. Sabe-se que esse tipo de impressão, com tipos móveis, não é originalmente uma invenção de Gutenberg. O sucesso da imprensa de Gutenberg começou sobretudo com sua impressão de cópias da Bíblia, ainda na década de 1440. Mas a utilização da imprensa tornou-se realmente intensa no século seguinte, com a reforma protestante empreendida por Martinho Lutero. A invenção da imprensa por Gutenberg foi revolucionária por permitir a produção em massa e barata de livros, tornando o conhecimento mais acessível e acelerando a disseminação de ideias. Então, pessoal, esse foi o quarto episódio do Invenção das Coisas. Espero que tenham gostado e aprendido. Deus abençoe vocês. Tchau!